Queridos, abra as vossas Bíblias comigo, por gentileza. Eu não sei se a tradição aqui pode pedir para ficar em pé. Vocês vão ficar mais por 45 minutos ainda sentados. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. É uma noite do extraordinário. E o Senhor me direciona a esse texto. Capítulo de número 5, versículo de número 34 ao versículo de número 36. Segundo o livro biográfico da pessoa bendita do Senhor Jesus, Evangelho segundo escreveu Marcos, nas memórias de Pedro, capítulo de número 5, versículo 34. Quem achou, diga graças a Deus. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre deste mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo de número 36. O que percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Feche sua Bíblia, por gentileza, direcione-se a atenção a alguém e diga: não temas, crê somente. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. A carta aos Hebreus, capítulo de número 11, é reconhecido por duas escolas que discordam de algumas aplicações da sua linha teológica, mas as duas confirmam que é um dos textos mais belos que fala sobre a fé. O escritor, que uns dizem que foi Paulo, outros Barnabé, outros Apolo, eu não me limito à opinião de escolas, mas acredito que o que importa não foi quem escreveu, mas o que ele escreveu. E o escritor da carta aos Hebreus faz questão de dizer que Cristo é maior do que Moisés, do que os anjos, e o sacrifício da graça é muito maior do que o sacrifício da lei. E ele vem e direciona a sua dissertação do assunto, colocando a temática no versículo 1. Diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam, uma tradução. Outra, que acredito que é a King James, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, nessa expressão ele está dizendo: o que eu não vejo, mas creio. E porque eu creio, é a prova que vai chegar. Então, quando nós falamos de fé, se direcionamos sobre a fé na visão da salvação, a confiança perfeita do sacrifício perfeito de Cristo. Eu confio que não é pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo que chega a salvação. Paulo diz no capítulo de número 2 da carta aos Efésios que a salvação nunca será mérito, a salvação é graça. Então ninguém pode olhar para o céu e dizer: eu mereço alguma coisa de Deus, mas todos têm a necessidade de dizer: eu necessito tudo de Deus. Então, quando ele vem e fala sobre a fé, sobre salvação, é a confiança perfeita em Cristo e no seu sacrifício perfeito. Mas, porém, tem a fé, que é a capacidade sobrenatural de superação, que vai além da impossibilidade, da limitação humana, aonde rompe as nossas limitações, as nossas complexidades, os nossos traumas, tudo aquilo que nos dá justificativas para desistir e parar. Isso é maximizado pela crença, pela confiança e pela certeza que o que está escrito gera em mim a certeza de vitória. Carta aos Romanos, Dr. Martin Lloyd Jones, que interpreta de uma forma de maestria, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não opiniões, não filosofias, nem ideologias, mas a palavra. Então o autor faz questão de dizer que esta fé, ele ali não está aplicando uma fé para a salvação, mas a fé de confiança em Deus. Ele dá a temática, e eu acho linda a dissertação quando ele diz: e pela fé cremos que os mundos foram criados, ou seja, o poder criativo de Deus se manifesta na natureza. E por isso que o mundo se divide em 3 filosofias sobre crença: o teísmo, o deísmo e o ateísmo. O teísmo crê que tudo é divino e tudo pode estar em todos. O deísmo acredita que existe um criador, uma divindade, mas impessoal, e abandonou o mundo. E o ateísmo, a própria expressão diz, não crê que existe Deus. Mas é interessante que todas as filosofias têm que expressar a fé. E até o ateu tem que ter fé para dizer que Deus não existe. Então o mundo precisa de fé e necessita de fé. Agora, pastor, o que o senhor quer pregar? Ele vem e diz que através da certeza desta fé,
Nós cremos que existe um propósito de existência. Mas para maximizarmos esse potencial de existência, precisamos nos aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, tem que crer que Ele exista. Agora é lindo que quando eu faço o pensamento introdutório sobre mérito e graça, tem algumas pessoas aqui não que acreditam que precisa ter qualidades para se aproximar de Deus. Quando você vai pela filosofia budista, ele diz: a minha evolução mística de karma e vai desenvolvimento, eu vou me aproximar da criação. Segundo o Evangelho Allan Kardec, eu preciso fazer obras positivas em existência para que eu evolua, me aproxime da criação. A confissão de fé e credo do Corão, eu preciso dessas regras, dessas práticas para me aproximar da criação. Mas a Bíblia é linda, que Deus não escolhe homens nem mulheres perfeitos, nem homens nem mulheres fortes. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Aí o que é o top, desculpe a minha linguagem, não é muito ortodoxa, porque eu sou novo e esse negócio de terno e gravata é meio complicado para mim, mas a gente vai junto, então não se escandaliza até o final não. A pegada é interessante que quando ele vai dizer bem assim, se aproxime de Deus. Olha, quando nós estudamos a parte da teologia, a natureza de Deus, a existência de Deus, a onisciência, onipresença, onipotência, o universo está em tuas mãos, a terra está nos seus pés, domina todos em todos, e ele não precisa de ninguém, ele é criador dos céus e da terra. As bilhões e bilhões e trilhões de estrelas, ele conhece todas e sabe todas pelo nome. Antes que existisse dia, ele é. Aloe Mahau Elohim. Mas ele vem e diz assim: o alto Deus, o Deus autossuficiente e poderoso, dá atenção a um homem de 1,66 m calçado, do interior do Ceará, neto de um avô alcoólatra, filho de um pai alcoólatra, e até os meus 17 anos alcoólatra, um avô analfabeto, de um filho de um pai semi-analfabeto, até os 17 anos semi-analfabeto. O que Deus precisava de mim? Nada. Mas aí que é o top do Evangelho. Porque o texto não está dizendo que eu não preciso evoluir, que eu não preciso encarnar, que eu não preciso ter, que eu não preciso realizar para me aproximar dele. Eu tenho que acreditar nele. A fé nunca é sobre ter, a fé é sobre existir. O propósito de Deus não é sobre mim, o propósito de Deus é sobre o que Ele tem para mim e através de mim. Mas eu nunca posso entender isso se eu não sair da lógica humana e para aquilo que é sobrenatural, que é a fé. A fé não é um sentimento, a fé é o encontro entre o que é mortal com aquilo que é imortal, entre aquele que não tem com aquele que tem, entre aquele que não pode com aquele que pode, entre aquele que não faz com aquele que faz. Oh, cadê essa geração que tem essa fé? Levante as mãos e enche esse ambiente de adoração. Eu seria muito prepotente dizer que algo vai acontecer porque eu estou pregando. Miserável pecador sou. Eu acho muita arrogância alguém dizer assim: a tua vida vai mudar a partir de hoje porque eu estou pregando. É atribuir a si milagres. Não, Deus não dá a sua glória a ministro nenhum. A sua vida pode mudar a partir de hoje, porque você crê. Acho que alguém pegou. Porque você crê. E eu vou me aproximar de Deus não por mérito, mas vou me aproximar dele porque creio. E quem é biblicista vai entender: o véu do templo se rasgou e eu tenho livre acesso à sua presença. Cadê os filhos aqui? Nesse desenvolvimento introdutório, então, como diz John Wesley e também Charles Spurgeon, que são duas escolas diferentes, e os dois têm que concordar que o capítulo de número 12 da carta aos Hebreus é a galeria dos heróis da fé, onde ele dá o tema, traz a dissertação que é fé, coloca as consequências de ter essa fé e dá o exemplo dessa fé. Abraão venceu porque era o cara? Não, venceu porque teve. Sara venceu porque era mais bela? Não, porque ela teve fé.
fé. Moisés venceu porque era príncipe em toda a ciência do Egito? Não, porque teve fé. A igreja boa. Então ele vai dando a dissertação que cada personagem, em cada dispensação do Velho Testamento, em cada ordem de aliança de um tempo com Deus e os homens venceram porque tiveram. Então, querido, por favor, coloque um sorriso nesse rosto. Mesmo com essa cara de delegado, você chegou aqui porque você teve? Você levantou de manhã porque você teve? Você está vencendo porque você teve? Você vai continuar vencendo porque você teve fé? Você vai conquistar porque você tem? Cadê a igreja que ainda confia no extraordinário? Me dê um sinal. Ei! Aí é interessante que nós pensamos que a conclusão do assunto é no capítulo 11. Mas ele vai para o capítulo 12 da carta aos Hebreus, em versículo 2, e vai dizer, olhando, eu acho massa demais, olhando para o autor e consumador. Aí o Espírito Santo me possui e manda perguntar essa santa tribuna, para quem você está olhando? Qual é o teu foco? Em quem você está confiando? Porque se a gente olhar para os lados e para nós mesmos, teremos todas as justificativas de desistência. Mas enquanto a gente olhar para Ele, balançando, ferido, ansioso, depressivo, nós vivemos. Oh, glória! Mas pastor, essa dissertação, esse desenvolvimento introdutório do pensamento, então entendemos que o Senhor quer falar sobre fé. E antes de dar a temática, que essa revelação está subordinada, vamos qualificar tipos de fé. Podemos? Os irmãos estão aqui? De boa? Estamos juntos? Legal. Cadê os adolescentes? Aí, velho, beleza? É nóis. Está sentindo essa vibe assim da unção? Tá legal, né? Tá. Os senhores não entendem isso não, que isso é coisa de adolescente. Já. Primeira fé que eu trago a qualificação, ou tipifico ela, é a fé natural. É a razão de confiarmos naquilo que dominamos e damos certeza sobre aquilo que controlamos. Eu sou médico, me capacitei para isso, então por isso eu posso fechar um diagnóstico. Mas eu lá do interior do Ceará, papai levantava às 4h30 da manhã, olhava para a mamãe e dizia, ela dizia para a mamãe, ele chamava a mamãe de Quinquinha. Quinquinha, eu vou para o trabalho, isso 5 da manhã, mas vou voltar às 17 horas. Eu quero comer 5 da tarde, quero comer aquele cuscuz, só os fortes vão entender. Vou comer aquele cuscuz com aquele café, aquele queijo coalho. Eita, estou com fome. Então ele está falando algo que ele não controla, que ele não domina, mas porque ele vai pelo mesmo caminho, pela mesma rotina, ele dá uma certeza. Fé natural. Agora eu vou fazer uma pergunta. Mas a fé natural, a confiança em que na nossa capacidade, ela gera milagre? Ela se revela no natural, mas ela não atrai o extraordinário. Deus não dá glória ao meu currículo. Deus não dá glória, mesmo que eu seja a faixa roxa, alguém vai entender que eu consiga passar a guarda e aplicar um arbilock. Será que alguém está entendendo? Não. Deus não dá glória ao homem, Deus dá graça ao homem. Mas vamos. Primeira fé, fé natural. Aí tem a segunda fé que eu chamo a ilusão da vaidade humana, que eu chamo fé cultural. A pessoa nasce um credo, cresce um credo, recebe uma herança cultural e pensa que tem fé, porque ela está frequentando um dogma, uma religiosidade. Ou seja, você vai para a Bíblia de Jerusalém, a editora Paulo, durma não, por favor, e ele vai dizer no Salmo 113, as nações perguntam onde está o nosso Deus. Na nossa escritura está no Salmo 115, e o poeta diz, as nações perguntam, porque o politeísmo se baseava em adoração a vários deuses e deuses com imagens. E acho massa que quando Paulo chega, segundo a narrativa de Lucas, em Atenas, muitos altares, mas tem um altar do Deus desconhecido. Então, a fé cultural é aquela herança que eu não decidi em crer, que eu não experimentei crer, só cresci nela. E tem alguns cristãos, aqui não, alguns crentes que se iludem, porque frequentam um lugar
está em um lugar e pensa que conhece Deus, porque herdou a fé do pai, herdou a fé da mãe. Não, querido, teoria não é prática, sempre vai ser teoria. E a fé nunca é maximizada na teoria, a fé é maximizada na prática. Aí alguém que é pentecostal vai reagir comigo, mas o poeta vai dizer bem claro: mas as nações perguntam onde está o nosso Deus, mas o nosso Deus está no céu. Os deuses deles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, som nenhum sai da sua garganta. Sejam semelhantes a eles, a quem neles confiam. Não sei de você, Deus não me chamou para ter ídolos, Deus me chamou para confiar nele. Vou repetir: lenço não cura, óleo não cura, sal não cura, jogo de luzes não cura. Quem cura é o poder do nome de Jesus. Quem me ajuda a adorar? Aleluia! Aí a pergunta: eu estou sentindo Jesus da casa, está forte o negócio. Como diz o carioca, é forte. Quem eu sou hoje? Natural ou cultural? Pergunta: ídolos faz milagre? Não. Então eu tenho que voltar para onde? Capítulo 12, versículo 2. Olha aí para aquilo que é natural, olhai para aquilo que é cultural. É isso que está escrito: olhai para o autor e consumador da vossa fé. Quem é ele? Deus tem uma palavra profética para alguém. Aleluia. Se coloque em pé, minha irmã. Não vou lhe constranger, é você mesmo. Vem cá, missionária, a Viviane. Eu não lhe conheço, mas o Espírito Santo está lhe dizendo assim: sim, Senhor, eu tenho fé, mas ela ainda é pequena. Porque aquela vida que tanto amo e não durmo mais, não sei mais onde vai e para onde vem, o Senhor te diz assim: sou Deus de perto, sou Deus de longe. Eu estou recebendo a tua adoração aqui, mas vou visitar aquele que está preso naqueles vícios. E quando a irmã coloca a mão sobre o seu peito, o Senhor te diz: 7h35, o teu pedido foi: Senhor, só me dá graça, porque eu ainda quero ver as tuas promessas na minha vida. Recebe o toque do Senhor sobre a tua vida. Cadê os adoradores aqui? É a primeira vez que eu estou aqui, mas esse ministério está incomodando gente grande. E tem trevas trabalhando para que os projetos dessa casa sejam atrapalhados. Mas diz o Senhor: sou acima do desembargador. Sou eu, Deus, que entro na justiça humana e favoreço os meus. Eu sinto a glória de Deus na casa. Quem tem fé para vencer, me dê um sinal aí. Mandou bagana, vou mandar a gaça, vou mandar a combinar a bócia. Enquanto você depender do que é natural e do que é cultural, você nunca alcança o que é extraordinário. Enquanto você depender do que você acha, do que você controla, você nunca experimenta o sobrenatural. A fé não é trazer o sobrenatural a mim. A fé é me levar ao sobrenatural. Porque a fonte do milagre, a fonte da vitória, a fonte da realização, quem é? Quem é? É o Senhor. Mas você pode me perguntar nesses 20 minutos de introdução: o que tem a ver com o capítulo 5 do Evangelho de Marcos? O Evangelho do Filho, o servo sofredor. 16 capítulos, 19 grandes milagres de Cristo. João Marcos, pastor auxiliar de Pedro em Roma, está evangelizando os romanos, e o romano não se converte com profecias messiânicas e nem por inteligência que os gregos se converteriam.
Só se converteriam através de um líder com poder. Posso continuar? Todos estão aqui? Está de boa? Eita, pregador chato, né? Aí no capítulo de número 5, é muito legal porque quando você vai para os milagres do Novo Testamento, você vai ver que sempre é um cenário para um personagem. Mas quando você vai para o milagre da filha de Jairo, é uma história com uma história oculta dentro. Você tem um nome próprio, um personagem exposto e a sua condição. Mas tem outro personagem que não tem nada a ver com o cenário na ótica humana, mas a Bíblia é cheia de mistérios, que é a chamada história oculta. Não diz o nome dela, nem a sua origem, só é lembrado a sua condição e a sua fé. E a Bíblia tem uns detalhes muito top, porque se Mateus é escrito aos judeus, então a palavra sinagoga na revolução dos Macabeus, como Antíoco IV invade Jerusalém e oferece um porco no altar, o símbolo de sinagoga era um símbolo de fidelidade. Mas tudo aquilo que é administrado por vaidade se torna símbolo de orgulho e poder. E para alguém receber um título na sinagoga, alguém vai entender. Mateus diz que quando Jairo vai a Jesus, Mateus destaca assim: chefe. Chefe. Marcos, quando faz questão de dizer que Jairo vai a Jesus, vai dizer o principal. Já Lucas, historiador e o único não judeu que escreve no Novo Testamento, vai dizer príncipe. Então Jairo não era qualquer pessoa da sociedade judaica. Uns dizem que ele era só um administrador da sinagoga, mas a Escritura diz que ele é chefe, principal, príncipe para os gregos. Quando Jairo passa, os gregos dizem príncipe. Quando Jairo passa diante dos romanos, rapaz, que pegada gostosa desse culto, ele vai dizer principal. E os judeus, esse é chefe. Ou seja, é aquele que administra a parte teológica da sinagoga. É ele que determina quem pode pregar e quem não pode, e qual sermão está adaptado dentro da teologia judaica, doutor em divindade. É ele que determina quem pode entrar e quem não pode, porque é ele que determina as leis cerimoniais. Quem está impuro, quem está aleijado, quem está com deficiência não pode entrar. É ele que exclui e é ele que inclui. E Israel vive uma teocracia, leis religiosas com aplicação civil. E se alguém está quebrando essas leis, quem tem o poder para mandar prender? Jairo. Então quando Jairo passa com seu turbante de mestre, lá vai o chefe. Mas o natural não faz milagre. Título não faz milagre. Lucas faz questão de dizer que Jairo tem uma filha. E ele acrescenta duas características que os outros não. Ela tem 12 anos e ela é filha única. Vamos lá, irmãos? 12 e filha única. Não vou entrar em méritos científicos sobre as tradições culturais, mas só para dar uma síntese. Porque 12 anos se destaca? Porque começa o tratamento de educação ao matrimônio. Entre 12 e 16 anos a moça é treinada ao casamento. E se ele é chefe da sinagoga, ele tem que fortalecer a genealogia tribal da sua família, com um casamento forte em aliança. Então a herança patriarcal de Jairo está depositada na menina. Toda herança do ontem, pega a visão, e toda expectativa de amanhã está na menina. Porque a menina tem que crescer, casar e dar continuidade. Porque Jairo tem uma filha única. E se é mestre da lei, já é avançado em idade. Agora vem comigo. A menina representa herança e futuro. Mas a Bíblia diz que ela está doente. Está prestes a morrer. E toda a capacidade, alguém ainda está aqui? Natural de Jairo não faz milagre. Toda a tradição religiosa, teológica, doutor em divindade, todos os títulos dele não faz milagre. E Jairo fazia parte do conselho
E Jesus já era determinado pelas 72 cadeiras do Sinédrio como herege, falso profeta. Mas o herege, falso profeta, quando passou em Jericó, um cego viu. O herege, o falso profeta, multiplicou pães. O herege que dizia aos homens que era aquilo, parou o mar e o vento. Vem comigo, pelo amor de Deus. Vamos para a interpretação da psicologia do texto. Entender a estrutura cognitiva de Jairo. Dá para imaginar Jairo com seus títulos, com seu poder humano, ver a sua menina morrer e sem poder. Em nome da minha fé natural, seja curada. Em nome das minhas tradições, seja curada. Não, Jairo só teve uma opção. Alguém ainda está aqui? E eu acho lindo esse texto, meu pastor, porque lá vem Jairo, o chefe, o principal, o príncipe, vai diante de um carpinteiro de 30 e poucos anos, da região de Nazaré. E quando ele vê Jesus, ele não chega exigindo, ele não chega mandando, ele não chega falando. A Bíblia diz que o chefe, o príncipe, cai dos pés de Jesus. Alguém entendeu? Não entendeu? O melhor lugar para alcançar milagre é nos pés de... Eu tenho uma palavra para alguém. Vamos abaixar o turbante. Vamos chorar mais. Vamos criticar menos. Vamos reclamar menos. E vamos orar mais. Aleluia. Qual é a sua mensagem, pastor? Diga comigo, por gentileza. A fé extraordinária de uma anônima. Mas pastor, você está falando de Jairo? Estou. Olha como é lindo. Pela necessidade da filha de Jairo, e o Espírito Santo me faz entender que tem alguns irmãos aqui que tem uma filha, não é só de estrutura biológica, mas uma herança passada e um projeto futuro, que estão doentes, que corre para um lado e para o outro e não está conseguindo resolver. E cada dia que passa, vê o casamento desfiando, a empresa se acabando, a vida financeira adoecendo. Mas eu cheguei para o Senhor hoje, às 5h30 da manhã, e disse: Senhor, eu estou cansado. O que eu vou falar naquele lugar? São 14 dias, 15 pregações, 5 estados. E o Senhor disse: não, meu filho, quando tu some, a minha graça se revela. O Espírito do Senhor está mandando dizer para alguém: a menina não vai morrer, o projeto não vai morrer. Alguém deveria glorificar. E vou repetir: não vai, não vai. Ei! Mas só sabe do que eu estou falando é quem tem uma menina. Só sabe do que eu estou falando é quem tem um projeto. Só sabe do que eu estou falando é quem vive o momento da impossibilidade. Eu me imagino em Jairo com tudo e mesmo sem ter nada. Tudo humano e nada divino. E é para um pai de família. A nossa impotência nos constrange. Mas a Bíblia nos diz que o autor da vida não precisa do título de Jairo. O autor da vida não precisa da condição de Jairo. O autor da vida só precisa da fé. Por favor, pegue na mão de alguém, por gentileza. Olhe nos olhos e diga: no nome de Jesus, o melhor lugar para você é nos pés de Jesus. Mais uma vez, o melhor lugar para você é nos pés de Jesus. Quem acredita que o projeto não vai morrer, deixa eu ouvir, dê um júbilo de alegria. Quem acredita nisso? É até às 9, né? É até às 9. Mas na lógica, quem é o teólogo? Jairo. Quem é o chefe da sinagoga? Jairo. Quem deveria estar cheio de fé? Mas vamos lá. Jairo cai nos pés e diz: Senhor, me ajuda.
Aí Jesus volta para o cara e diz assim: agora vai ser curada a sua filha. Foi isso? Jesus volta para ele: agora vamos na tua? Mas peraí, cara. Ele disse que o centurião foi a Jesus e bastou uma palavra e o servo foi curado. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Bastava uma palavra, sim ou não? A mulher Sírio-Fenícia do mesmo jeito. Se Jesus quisesse curar imediatamente a filha de Jairo, tinha poder ou não? Oxi. Olha, tô cheio de mais logo. Tem algum cearense aqui? Cadê? Cadê o cearense? Tu é feito cearense? Não, mas sua cabeça não é tão grande assim, não. A geometria craniana sua não é avantajada. É. Ó. Rapaz, por isso que ele se identificou. Quando Jesus salva um cearense, meu irmão, é muita graça. Tu é raiz, irmão, tu é da onde mesmo? Aonde? Fortaleza, qual é o bairro lá? Mentira, tudo. Jaguaruana. Então, se é de Fortaleza, você vai saber de João Paulo II, Serrinha. Vai saber o lixão ali, o Pirambu. Morei ali, Jesus me salvou ali. Então, thank you. Só para trocar pilha. Okay. Então você vai lembrar da bermuda do Ciclone, camiseta da Cobra d'Água, boné da Sete Mares, Furacão 2000. Rapaz, eu tenho uma mensagem que eu falo: a graça anula o destino e revela o propósito, porque o único que pode anular a história de um destino se chama Cristo na vida do homem. Quem adora o Senhor por isso? É macho velho, Deus te abençoe. Isso é em inglês, viu? A gente já nasce falando inglês. One to high, one to high. Não é não? Vai tocar. Não tem tamanho. Já estamos perto de Jesus. Jesus pode dizer: não, porque você creu, porque você desceu. E eu acredito, na minha limitação teológica, que a partir do momento que Jairo desce aos pés de Jesus, ele perde seu título. Porque um judeu ortodoxo nunca se prostra diante de outro homem, ainda mais alguém que já era julgado pelo Sinédrio. Então, por amor à filha, Jairo desce e perde. Qual a intensidade do teu amor para se sacrificar por aqueles que você ama? A Bíblia nos diz que Jairo levanta e Jesus diz: eu vou na tua. Pronto. O maior pregador da época, o cara que multiplica pães, vai na minha? Oxi, tô por cima. E Jairo está andando com Jesus, e Jesus andando com Jairo. Mas de repente Jesus para, larga Jairo e volta para a multidão. E João Marcos tem uma linguagem bélica. E quando ele utiliza 5.000 homens, ele quer dizer 5.000 homens de idade militar. Ele não inclui mulher nem criança. A multidão é grande. E ele diz que a multidão está a pé. Mas Jesus para e olha: ei, alguém me... Mas olha, Jesus, pelo amor de Deus, ganhamos um juiz, um teólogo agora para a igreja, e tu está voltando para a multidão. Mas o interessante é que Jesus conhece todos em todos, sim ou não? Então ele já sabia quem tinha tocado nele. Lembra da história anônima? Havia uma mulher que sofria. Alô? Sofria? Ou seja, segundo a lei levítica, durante 7 dias no período menstrual, a mulher está cerimonialmente impura, imunda e excluída. Aí a pergunta: quantos anos ela está contaminada? Quantos anos excluída? Quantos anos que não pode se aproximar da divindade? E quem tem o poder para excluir? Quem é o chefe da sinagoga? Quem é o líder da sinagoga? Mas a mulher está anônima, porque em quem ela tocasse ela contaminava. E ela podia ser apedrejada. Mas ela ouviu falar de um médico. E o que é lindo do texto, me perdoe por emocionar, porque não tinha anjo, não tinha profeta, não tinha sacerdote, não tinha família, ela estava excluída. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar sobre Jesus e pregou para si mesma. Ela diz: se eu somente li... meus amigos, eu sou casado com uma psicóloga, ela tem a sua formação, e acho que alguém já observou que eu não sou uma pessoa leiga.
Tem algumas coisas também. É bom a terapia, faz parte. Eu recomendo. Mas tem certos quartos da nossa alma ocultos que técnica nenhuma alcança. E tem dia que você precisa ser o seu próprio profeta. Tem dia que você tem que ter um monólogo, uma conversa entre o sentir e o crer. Eu vou repetir, entre o sentir e o crer. Está na hora de parar de depender dos outros e começar a levantar a cabeça e dizer: eu creio. Tem dois comigo, eu sou o primeiro. Cadê o segundo que crê? Me dê um sinal. Ei, eu já vou acabar. Está na hora de romper as suas impossibilidades por aquilo que você acredita. Está na hora de parar de sabotar a si mesmo. Não consigo, não tenho, não posso, não vejo, não tenho ninguém. Até quando terá essa idolatria emocional, esperando os outros serem felizes para você ser feliz? Até quando vai esperar a reação dos outros para você crer em alguma coisa? Você é livre, você é único. A presença do Espírito habita em você. Não é sobre você, é sobre Ele em você. Você não é, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Alguém me ajuda a adorar? Ele tem, Ele é. Que atmosfera. Pode preparar, vai ter culto de ação de graça. Vai ter gente que vai ligar para os pastores e dizer: pastor, naquele dia entrou virtude na minha vida e virtude na minha casa. Cadê? Cadê o primeiro? Cadê o segundo? Cadê o preto? Cadê o terceiro? Alama, irmão. Tem uma senhora de óculos ali. Não sei se é vestido azul, do lado de um adolescente. Se coloque em pé, por gentileza. Não vou lhe constranger. E você é um pouco agressivo, tá? Se Deus está usando esse homem, que ele vinha falar comigo. Não sou teu vaso. Sou o vaso dele, ele me usa para quem ele quer, da maneira que ele quer. O Senhor te diz assim: o Senhor me dá uma visão, como, sabe aquelas colunas, aquelas vigas de casas antigas, de madeira, que sustenta aqueles telhados pesados? O Senhor me mostra a senhora assim, de joelho, segurando um telhado, que está muito pesado. E tem rachaduras de um lado e do outro. E alguém dizendo: desiste, vai cair. Mas o Senhor te diz: aleluia, o trabalho de tuas mãos no meio dos teus não é em vão. Eu entro nessa peleja e tu verás que eu sou Deus de salvação dos teus. Receba o renovo do Senhor. E os exames que tu vai fazer, glorifica, porque hoje é dia de livramento, diz o Senhor dos exércitos. Recebe o toque. Quem crê ainda nessa virtude, me dê um sinal. Cadê os pentecostais dessa igreja? Cadê você? Cadê você que crê em milagre? Desculpa a minha expressão um pouco grosseira e vulgar, que se exploda o inferno. Se Ele é na minha vida e na tua vida, para de maximizar a dor e encontre um resultado para viver. Mas traga ressignificância àquilo que você crê. Se levante. Volte a sonhar. Para de sobreviver. Se liberte dessa hemorragia. Cada dia que passa você está perdendo o sorriso, porque busca em homens aquilo que só Jesus pode dar. O texto diz que ela falou consigo. Aí eu acho massa, eu já estou fechando a Bíblia. Eu acho massa quando um poeta diz assim: por que estás abatido dentro de mim, minha alma? Parece que ele senta assim: vamos para o divã. Alguém entendeu? Eu e eu mesmo. Rapaz, que arrumação é essa, macho? Jesus não te prometeu o que ia fazer? Aí a gente fica: ai, mas ele falou, estou sentindo. Fé não é sentir, fé é acreditar. Aleluia, levanta a mão, por favor. Como vive o Senhor, e perfeito é o santo evangelho de Cristo sobre você e a sua casa hoje, nesse 30 de agosto de 2022. Haja a virtude de Deus sobre os teus sonhos, haja a virtude de Deus sobre a sua menina, haja a virtude de Deus sobre as suas hemorragias, em nome de Jesus. Quem acredita, adore por 30 segundos. Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você.
Tem dia que Deus não vai usar ninguém. Tem dia que ninguém vai lembrar de você. Não é porque Deus é carrasco. É porque Ele quer que você rompa a multidão. E a Bíblia nos diz, eu já estou sintetizando. Não sei se eu termino essa mensagem, não. Que a minha boca perto do meu ouvido. E certas coisas vai indo, vai indo. E Jesus vai pegando a gente. Né? Aí tem que deixar vocês com fome para convidar depois. Estou brincando, queridos. A Bíblia nos diz que ela diz assim: se eu somente lhe tocar, serei. E ela toca nas orlas dos seus. E eu acho lindo esse texto. E do Senhor saiu virtude, e imediatamente ela foi. Alguém viu? Alguém testemunhou? Só quem soube do milagre? Ela. Mas Jesus é 100% homem, 100%? Então Jesus sabia quem ela era. Agora vamos para o estudo indutivo, perguntar o texto. Se Jesus sabia quem era ela, por que perguntou? E outra, ela já tinha recebido o milagre? Já. Então ela já tinha vivido fé. Mas quem estava esperando para ter fé? O doutor, o chefe, o principal. Aí Jesus deixa Jairo naquilo que é mais precioso para a escola de quem crê. É o mais pesado, mas é o mais, que a gente pode dizer, a escola que maximiza o que precisamos acreditar, que se chama período de silêncio. Vem comigo. Ele diz aqui, né, Helder? Eu vou na tua casa. Promessa. Mas entre a promessa e a chegada de Jesus na casa, tem um processo. Tem um caminho. O crente emocional já quer o resultado e não quer aprender no processo. Mas não adianta, meu irmão. Você não chega no domingo se não passar pelo sábado. Tem que passar pelo processo. Aleluia. Alguém está entendendo a visão? E nesse sair daqui da promessa e até o milagre em casa, há a escola de maturidade. E qual é a escola de maturidade? A escola do silêncio de Deus. Ele te deixa esperando. Quem já passou por isso? Deus fala com todo mundo e tu fica assim, e agora? Eu me lembro que eu estava numa vigília, tinha aqueles irmãos bem... Os irmãos já estão aqui, estão me dando medo. Aqueles irmãos que não são de ninja. Eu gosto, pai. Quando o meu ego está muito inflamado, me achando demais, eu levo uns 25 irmãos lá para casa, a gente faz uma galinhada, e os irmãos ficam orando, um já porta, outro sai sapateando, outro empurra a minha cabeça, outro cospe no meu ouvido, tem um que profetiza 10 vezes, acerta uma, mas é legal. Mas eu gosto. Eu vou em monte, e eu pulo, hoje eu não pulo mais porque a hernia não deixa, mas sou peteca, pô, sou raiz. E eu digo, e as irmãs gritam, e tem uns que profetizam batendo na gente, né? Recebe, pá, desce. Eu digo, é isso aí que eu gosto. Eu só não gosto daquelas que batem no peito da gente. Pá, é esse meu servo. Eu estava pregando em Rondônia, no seminário de família. Eu acho que aquela irmã apoiou na mensagem, porque quando ela chegou no final para profetizar para mim, meu irmão, foi 7, irmão. E eu sou branquelo, quando eu cheguei no hotel, fui ver meu peito e eu estava roxo. Aquela irmã estava revolta. E ele fala: tu é esperto. Mas a Bíblia nos diz que Jesus persiste em falar com a multidão. Alguém, mas Senhor, o que tu está fazendo? Alguém me tocou, porque de mim. E a mulher sabendo que foi com ela, olhe bem para mim. Você sabe o que Jesus já fez na tua vida. Então quando o teu presente não te dá razão para sorrir, lembre do ontem que Ele já fez na sua vida. A Bíblia nos diz que ela cai de joelho. Eu fechei até o sermonário. E ela fala chorando: Senhor, foi eu que te toquei. E a Bíblia diz que ela tocou nas orlas.
Lá no livro de Números diz que o mestre da lei tinha que ter uma túnica diferente. Que além das 3 vestimentas tinha que ter uma parte artesanal. Uma costura de um cordão azul com 3 dedos e uma agulha com linha de prata escrito santidade ao Senhor. Quando ela se revelou, o que Jesus falou para ela? Estou fazendo uma pergunta e eu gostaria de ter a sua resposta. O que Jesus falou para ela? A tua? Não. Jesus falou assim: filha. Vem com uma Bíblia linda. Se existe um mestre na lei e a mulher é casada com ele, antes de qualquer tarefa, ela ora do lado dele, pega num cordão azul e diz: pela santidade do Senhor, que Ele nos abençoe. E se eu sou filho de um mestre da lei, antes de qualquer atividade, eu tenho que me prostrar do lado dele, tocar num cordão e dizer: meu Pai, me abençoa, segundo a tua santidade. Há uma diferença entre quem observa culto, quem exige em culto e quem toca em culto. Deus não está atrás de religiosos convencidos. Deus está atrás de pecadores que se tornam filhos, que têm prazer de adorar. Cadê esses filhos? Se coloquem em pé, por favor. Se coloquem em pé. É Viviane, né? Não se preocupa não. Daqui um pouco vai atravessar a fronteira. Daqui um pouco vai além do que os homens acreditam. Lá não, Doremi chama. As pessoas veem o nosso momento, mas poucos sabem um processo. E o Senhor sabe das feridas profundas da infância e da adolescência, pois tu és um milagre vivo, mulher. Lamando como na saua. A palavra que Deus traz ao meu coração é resiliente. Foi quebrada por inteiro, caluniada de todos os lados, machucada por inteiro, mas foi se reconstruindo pouco a pouco. O Senhor te traz a memória há 9 anos atrás. Lembra do vendaval? E tu dizia: Senhor, só o Senhor para me fazer justiça. Eu te digo, a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Hoje é dia de cura, porque a gente ministra. As pessoas querem receber, mas tem dia que a gente precisa que alguém... Vem cá, pastora. A outra pastora também. Abrace Viviane. E neste abraço chega uma nova unção sobre a tua vida. Lá na mão do meu irmão, se eu fosse você eu ficava ligado. As visões espirituais que Jesus está me dando aqui, a virtude na casa, a virtude na casa. Novamente o Senhor está dizendo: um principado de corrupção sobre o estado do Espírito Santo vai cair, porque essa igreja está orando, diz o Senhor dos Exércitos. Cadê os guerreiros aqui? Cadê os guerreiros aqui? Cadê os guerreiros? Termino com essa frase. Tinha mais alguns princípios, mas eu quero com prudência falar aqui. Ele desce, mas não recebe milagre. Ele está esperando, mas ainda não recebe milagre. Porque a fé extraordinária nos leva a descer. Alguém pegou? A fé extraordinária nos leva a esperar. E a fé extraordinária nos leva a depender. Não é mérito, é graça. Ela se ajoelha e fala: te toquei como filha, te toquei não como religiosa, te toquei não como alguém que frequenta, mas como alguém que depende. Enquanto ela está falando e Jesus falando com ela, alguém chega da casa de Jairo. Chega da onde, irmão? Quem mais duvida da gente? Ninguém vai ser sincero? Por que os de casa? Porque os de casa convivem com os nossos defeitos. E todas as vezes que a gente tem um sucesso, sempre vai lembrar dos nossos defeitos. E é muito agressivo, porque diz assim: e saiu da casa de Jairo e disseram assim: para de incomodar o mestre. A menina morreu. O sonho não tem jeito, o casamento não tem jeito, o projeto não tem jeito. Morreu.
Para que frequentar a terça? Para que participar de igreja? Para que ser crente? Morreu! Mas a Bíblia nos diz que Jairo dá para entender que quando ele viu uma mulher que ele excluiu, quando ele viu uma mulher que ele condenou, receber milagre antes dele, então não era mérito, era graça. Alguém vai glorificar, eu acredito. Eita, graça, graça. Eu vou profetizar na vida de alguém. Vai chegar milagre na tua casa por graça. Eu concluo aqui. Canta, meus filhos. Eu gosto de uma pegada assim. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Sim. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. É você e a multidão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você ouviu a frase? Jairo ainda precisava entender que ele tinha que depender do que o Senhor prometeu. Eu vou na tua, mas alguém chegou da casa. E o que é lindo, que Deus não existe coincidência, existe propósito. Pergunta simples: quantos anos tinha a menina de Jairo? Quantos anos a mulher sofria? Uns dizem que é a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Mas eu quero ficar com uma coisa simples. Quando a mulher foi excluída, iniciou a dor e a tristeza dela, começou a alegria de Jairo. É muito fácil crer, é muito fácil estar bem quando a menina está viva. Mas como é que acredita com hemorragia, com decepção, com luto e com dor? Aí a pergunta: quem estava com mais fé? Jairo ou a mulher? Porque mesmo excluída, ela continuou crendo. Mesmo contaminada. Esse dia alguém me criticou, e as pessoas precisam ter discernimento. Não é porque um crente está passando por depressão que ele está em pecado. Depressão pode ser uma opressão, mas nós não podemos perder a razão científica. Ela é uma patologia, ela é uma dor, e ela precisa ser tratada. E ela não é tratada com um grito no ouvido, empurrando a cabeça, é amando e acolhendo. Agora eu vejo essas pessoas com muito mais vitória. Por quê? Porque ela tem todas as razões humanas para não vir no culto, para não se levantar. Mas mesmo na sua impossibilidade, ele chega no culto arrastado, mas continua adorando. O Espírito Santo está convidando alguém: volte a depender, volte a depender, volte a depender, volte a rasgar seu coração, volte a chorar. Aleluia. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Sim. Mas o que houver, sempre será Deus. Solte a voz. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Mas o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Deixa eu ouvir a voz da igreja. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sim. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der
Eu estou relutando para fazer algo que o Espírito Santo está mandando eu fazer aqui. Descer, esperar, depender. E quando você desce, você espera, você depende. E você escuta. Jesus volta para Jairo e diz: ei, não temas, crê. Chegou na casa de Jairo, a menina está morta, mas Jairo tem que crer. Todo mundo chorando, mas Jairo tem que. A Jesus diz: a menina não morreu, só dorme. E quem estava na casa chorando começou a rir. Tem gente que tem mais fé para chorar com tuas perdas do que se alegrar com suas vitórias. Jesus manda expulsar todo mundo da casa e só ficou quem crê. Só vai ficar quem crê. Eu vou repetir: só vai ficar quem crê. Só vai ficar quem crê. Estão investigando a tua vida de frente para trás e para trás para frente. Existe uma oposição tão grande na cidade contra a tua vida, que eu chamo dos covardes da internet. Mas o Senhor te diz assim: tu não buscou reconhecimento, tu só buscou amar vidas. Mas o peso tem sido pesado sobre ti, e o preço também. Mas o Senhor te diz: anota a data de hoje, homem, porque eu estou te revestindo com a nova armadura. Vou te levar além. Eu entreguei alguns homens e os homens não quiseram, se perderam e se corromperam. Mas eu estou entregando a ti. Tu não me pede uma confirmação sobre aquilo que foi falado hoje, e eu te digo: é eu. Ontem eu te levei e hoje eu te confirmo. Quem é o vice? Vem cá, pastor Éder. Cadê o outro pastor aqui? Vem cá, por gentileza. Corre aqui. Me perdoe, irmãos, ao horário. Me perdoe, mas eu preciso entregar. Um do lado, outro do outro. Pegue na mão dele. Vocês são Josué diante da guerra que está se travando. Porque existe um anjo do Senhor com aquelas medidas de medir terreno. O anjo do Senhor está medindo prédios. O anjo do Senhor está medindo construção. E ele diz: eu sou dono do ouro e da prata. Vai vir das nações. Mas Moisés está cansado. Tem coisas que ele não consegue mais desabafar. Moisés está cansado. E se Moisés abaixar a mão, Josué não consegue vencer. Mas o Senhor tem uma palavra para os pastores dessa igreja. Pegue na mão do seu Moisés. Pegue na mão do seu Moisés. Enquanto o seu Moisés estiver com a mão estendida, eita, se eu fosse você, se preparava. Jesus quer liberar uma unção de autoridade aqui. Ei, Jesus quer tomar os vasos aqui. Ei, Amanda, Calodori, Rabadaragai. Corre aqui, Viviane, corre aqui, Viviane. Jesus vai liberar sobre o sangue deste homem hoje o livramento. Jesus vai liberar sobre este homem hoje saúde. E a igreja vai receber poder. Quando a Viviane colocar a mão sobre a pastora e ele, a graça vai ser liberada. Agora. Recebe!
virtude, 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 virtude. Abra suas mãos. Pode profetizar, homem, com tuas mãos estendidas. Há 19 anos atrás te fiz uma promessa, e tu tem vivido essa promessa. Mas te digo, chegou um novo tempo de uma nova promessa. É tempo de dupla honra. Abençoa o meu povo e eu abençoarei a tua vida. Libera sobre o meu povo, diz o Senhor, essa graça, virtude. Alguém está sendo curado aí no meio. Alguém está recebendo milagre em casa aí. Aleluia. Deixa eu orar por vocês. Abra as vossas mãos. Vou passar para o pastor e ele termina, porque a unção está sobre ele. Pede para esse camarada olhar para mim. Ei, velho, não dá para servir o nosso coração e o coração de Deus ao mesmo tempo. Não dá para servir a nossa vontade e a vontade de Deus ao mesmo tempo. É pesado, mas vai valer a pena. Renuncie o que tem que ser renunciado, porque o resto Jesus vai fazer na tua vida. Ele te diz hoje: digo fraco, eu sou forte. Ele não chamou pessoas fortes, chamou pessoas fracas, porque tem que depender da graça dele. Olha nos meus olhos, tu não és Jacó mais, tu és Israel do Senhor. Então viva como Israel do Senhor, porque é isso que Deus tem na tua vida, diz o Senhor. Coloca a mão sobre ele. Ministra, 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 ministra. Eita, pastor, há uma virtude, eu não sei que hora que vai acabar esse culto, mas os anjos de Deus estão andando no meio do povo. Tem gente tocando e recebendo no Senhor aí. Tem gente tocando e recebendo no Senhor aí. Aleluia! Deus é Deus. Vai, rasgue! Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Posso orar? Tem que orar. Abra suas mãos. Rapaz, Jesus quebra a gente, né? Eu disse: Jesus, eu vou falar 40 minutos. Esse povo não precisa de pregador de fora, não. Olha essa unção, Jesus. A gente vai fazer duas coisas agora proféticas em 2 minutos. A Bíblia nos diz que nós somos sacerdote real. Nós somos representantes de Cristo. E o Espírito do Senhor habita em nós. Então a autoridade de Cristo habita em nós. A Bíblia nos diz que Jesus volta para a moça e diz: Talita cumi, menina, te digo, levanta. Você vai agora tocar na mão deste irmão pela fé. Quando eu pedir, e pela fé, vai sair de você virtude. E a menina, o casamento, o projeto, eu não sei qual é a tua menina, vai morrer não, vai ter vida. Você crê nisso? Pai, escuta a minha oração mais uma vez. Eu não mereço, eu não sou nada, mas tu é tudo. A tua palavra foi orada, a tua palavra foi cantada, a tua palavra foi pregada. Então aonde tiver um adorador que acredita nessa virtude, aonde tiver um filho de Deus que acredita que o teu Espírito está sobre ele, dentro dele, libera sobre a mão dele e dela essa autoridade agora. Autoridade para cura, autoridade para expulsar demônios, autoridade para milagre pelo poder do nome de Jesus. Agora, meu irmão, toca no seu irmão agora e ministra o milagre.
Poder, poder, poder. Poder, poder de Deus. Mais, 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 mais. Batiza, Jesus, batiza, 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 batiza. Batiza, 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 batiza. Laços de morte, espírito de suicídio, escutem o poder da igreja que crê no nome de Jesus. Vida, vida, virtude, vida, virtude, vida. Agora olhe para mim. Meu Deus, o que é isso? A gente não precisa apelar, não. Vamos, vem, volta para Jesus agora, volta. Você estava com saudade disso. Está na hora de parar de bater cabeça lá fora. O teu lugar não é lá fora. O teu lugar é na presença dEle. Essas crises existenciais, esses vazios que você está sentindo, é porque você está andando no lugar errado, andando com pessoas erradas e vivendo de maneira errada. O teu lugar é aqui. O teu lugar é na presença dEle. Hoje não é dia de juízo. Hoje é dia de amor, perdão e misericórdia. Onde está a primeira vida que hoje quer confessar dizendo: eu preciso do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor? Aleluia, já vem a primeira. Alguém do lado dela, não deixa ela só. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Vai adorando, irmão. Vai. Olha para mim. Eu não sei porque que eu vou naquele culto. Está vazio demais. A gente cria uma expectativa de felicidade e no final recebe um beijo de Judas. E o que a gente pensa é em desistir de viver. Mas o Senhor manda olhar nos teus olhos. Quem trai é homem, quem engana é homem, mas Jesus permanece fiel. Ele te ama demais para desistir da tua vida. Você vai voltar a sonhar, vai voltar a sorrir, e aquilo que te roubaram, Jesus vai te fazer justiça. Essa dor, vocês não têm noção do que Jesus está fazendo na vida dessa mulher. Ela vai perdoar e ela vai se perdoar, porque esse espírito de acusação hoje não existe mais na sua vida. Senhor, o renovo de Deus agora. Quem sente o poder de Deus nessa casa aqui? Segunda vida, cadê a terceira? Estou esperando a terceira. Não vou persistir mais não, 9h30. Cadê a Viviane? Eu passo para quem? Tá aqui o pastor.